Com a vitória do presidente Donald Trump, alguns imigrantes já estão a tremer por causa da fama que o presidente Donald Trump tem de deportar imigrantes. Mas há uma coisa, você que é imigrante, antes de você tremer, antes de você sentir esse medo, você tem que saber qual é o seu estado. Qual é o seu estado aqui nos Estados Unidos? Qual é o documento que faz você permanecer aqui? Porque o presidente Trump, o presidente Donald Trump, ele vai, sim senhor, deportar alguns imigrantes. Mas atenção, alguns imigrantes ilegais, alguns imigrantes criminosos, que cometeram crimes, e aqueles imigrantes que entraram de uma forma ilegal aqui nos Estados Unidos. Olá, eu sou João Ferreira, criador do conteúdo do canal Chowa. Olha, eu vou-vos meter um pequeno vídeo da campanha do presidente Trump para vocês verem e ouvir o que é que ele falou e o que é que ele sempre lutou para a campanha dele. Ele só quer o bem dos Estados Unidos. Então, eu vou deixar ver esse vídeo para você tirar as suas conclusões antes de você se preocupar, antes de você arrumar as suas malas e, se calhar, vais procurar um sítio para você ir. No caso do que aconteceu no ano 2016, quando o presidente Donald Trump foi empossado. Essa é uma das lutas dele de deportação. Mas o que aconteceu naquele ano não é, é praticamente o que vai acontecer este ano. E muitos imigrantes atrapalharam-se. Por exemplo, o estado em que eu morava, muitos imigrantes abandonavam seus asilos aqui nos Estados Unidos e fugiram para o Canadá. Mas estes imigrantes que fugiram para o Canadá com os asilos feitos aqui que eles abandonaram, esses imigrantes encontraram alguns problemas sérios lá. Porque você não pode simplesmente abandonar um asilo e fugir para um outro estado sem antes ter um veredito final do seu processo. Antes de abandonar, primeiro tens que receber um veredito se te negam o asilo ou aceitam o asilo. Se te negam o asilo, o que é que vai acontecer? Existe um documento que vão te dar. Este documento que prova que você tens que abandonar o país. É este documento que tens que apresentar lá no Canadá. Apresenta esse documento dizendo que nos Estados Unidos não me aceitaram no asilo. Ali sim vão te aceitar. Agora, simplesmente abandonar sem antes concluir o processo, assim é complicado receberem no Canadá. Então, vou deixar ver esse vídeo. Veja o vídeo do presidente Donald Trump. Até já. And I think we'll break that record. Not that I want to break it, but we have no choice. We have to get all of these criminals, these murderers and drug dealers and everything. We're getting them out. And we'll put these vicious and bloodthirsty criminals in jail or kick them the hell out of our country, and we'll get them out. Ideally, we want to get them out because we don't want to have to pay for their room and board for the next 50 years, right? Quais são as pessoas que estão ilegais? Aquelas pessoas que entraram na fronteira de uma forma ilegal, entraram e não foram se apresentar no Border Patrol. Essas pessoas, logo que entraram, bypassaram a polícia e entraram nas matas e simplesmente entraram sem uma autorização de entrada. E essa pessoa entrou e ficou simplesmente a viver sem antes se preocupar a sua legalização. Permaneceu, começou a trabalhar, algumas pessoas trabalham sem documento e foi vivendo. Essas pessoas é que o Donald Trump está à procura. Não tem nenhum documento que justifique a sua permanência aqui. E essas pessoas, se cometerem crime, não tem como lhes encontrar, não tem como lhes apanhar, porque essas pessoas não têm social security, não tem como lhes localizar. Então, essas pessoas é que estão na mira do seu presidente Donald Trump. E aquelas pessoas também que entraram legal e aqui dentro ficaram ilegal. Como assim? Aquelas pessoas que vão na embaixada pedir o visto, entrou com visto de turista ou entrou com visto de estudante. Aquelas pessoas que entram com visto de turista, no aeroporto carimba o seu passaporte de 3 meses de permanência. Essa pessoa, quando ficar 3 meses aqui nos Estados Unidos,
não é? Ele tem que sair, porque o visto dele é de 2 anos, mas esse visto é de múltiplas entradas. Ele não pode simplesmente ficar aqui 3 meses ou mais de 3 meses, já fica ilegal. Se você fica esse tempo todo aqui, você pode sair normalmente, mas para voltar a entrar pode haver uma complicação ali no aeroporto, porque você permanece, excedeu a tua permanência. Mas, se você fica, já não volta para o seu país, você que entrou de visto, se você decidir ficar e não querer voltar para o seu país, você tem que arranjar uma maneira de mudar o seu estado. Visto de estudante, ou seja, visto de turista para visto de trabalho ou arranja uma outra forma de se legalizar aqui dentro. Porque não podes ficar nem sequer um dia ilegal nesse país. Por quê? Porque vai ou pode complicar a sua legalização no futuro. Portanto, você que é imigrante, estás aqui de uma forma legal, ou seja, não tens ainda o green card, não és ainda cidadão, mas estás em via de legalização, tens alguma coisa que prova que você estás em via de legalização, não é você, o senhor Donald Trump, quer deportar. Não é você, o senhor Donald Trump, quer deportar. Porque muita gente está nessa situação, fizeram asilo, mas os seus asilos estão pendentes. Quando existe aquelas pessoas que deram a entrada do asilo, mas os seus asilos ainda não foram chamados para a imigração, então ainda está pendente aquilo que é chamado o asilo pendente. Quando você tem o asilo pendente, significa dizer que você tem working permit, você tem social security. Então, com esses documentos, o senhor Donald Trump não tem como te tirar deste país. Pese embora ainda não tenhas o green card ou a sua permanência à residência, somente assim o senhor Donald Trump não vai te tirar desse país, porque você está a trabalhar, está a pagar as suas taxas, está a pagar tudo que tem que se pagar as taxas, você vive de uma forma legal. Não é você o senhor Donald Trump que é. O senhor Donald Trump vai deportar aquelas pessoas que não têm nenhum documento de permanência que lhes fazem ficar aqui. São essas pessoas que o senhor Donald Trump quer deportar. Então, não fica com medo. Não fica com medo só porque tens um asylum pending. Então, vais correr para o Canadá e ali vai complicar, pode complicar a sua vida. Como aquelas pessoas que foram no Canadá em 2016, quando o senhor Trump foi empossado, foram fugir e tiveram sérios problemas lá no Canadá. Alguns dessas pessoas foram deportados. Por quê? Porque eles não terminaram o processo do asilo aqui nos Estados Unidos, simplesmente abandonaram o seu processo e foram para lá. E essas pessoas foram tendo sérios problemas. Então não cometa esse erro. Não cometa esse erro de poder fazer a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram. Não cometa esse erro. Não se atrapalhe. Se o Donald Trump não quer você, não é você, ele quer. Existem muitas pessoas que estão aqui, que são ilegais, e essas pessoas vão cometendo crimes, vão cometendo aquilo que é chamado felony. Então, essas pessoas é que ele vai deportar massivamente. Como os dados dizem, são mais de 11 milhões de imigrantes que vivem nesse país ilegal. Então, essas pessoas é que têm problema com o senhor Donald Trump. Então, se gostou desse vídeo, subscreva no canal, clica o sininho de notificação que eu vou trazer mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Até já.